Olá pessoal, agora vamos começar o nosso módulo de arritmia do nosso curso de emergências cardiológicas. No nosso módulo de arritmia falaremos sobre taquiarritmias, bradiarritmias e síncope, certo? Então, para começar, falaremos sobre as taquiarritmias de QRS estreito e largo, certo? Para começar, antes de mais nada, eu quero falar da principal arritmia que vocês verão nos prontos-socorros aí da vida. De norte a sul, leste a oeste, tudo que é hospital que vocês forem fazer plantão, vocês vão se deparar com qual arritmia que eu estou falando? Fibrilação atrial. É o que? Uma taquiarritmia de QRS estreito e ritmo irregular. Intervalo RR irregular, certo? Então vamos falar sobre fibrilação atrial. Fibrilação atrial é uma das arritmias mais frequentes nos prontos-socorros de todo o país. Ponto final. E a gente tem que saber identificar a fibrilação atrial já no exame físico. A gente examinando o nosso paciente, a gente tem que perceber que algo está diferente e que a gente vai solicitar um eletro e no eletro a gente vai confirmar isso daí, tá bom? Então a fibrilação é uma taquiarritmia supraventricular de QRS estreito, no qual a gente não tem a presença de onda P precedendo o QRS. O que a gente tem, na verdade, são oscilações da linha de base, que são chamadas de ondas Fs. E para se ter uma noção, a presença de fibrilação atrial aumenta a chance de 1,5 a 1,9 em vezes a chance desse paciente de morrer. Por quê? Por estabilizar a hemodinâmica desse paciente. Então, só a presença da fibrilação atrial já consiste um risco para o seu paciente. Tá? E a gente vê isso bastante na nossa clínica. O paciente lá com uma insuficiência cardíaca, que vinha bem compensado, ritmo sinusal, aí chega no pronto-socorro com uma insuficiência cardíaca descompensada, frio, gelado, mal perfundido, dispneico. Você vai lá examinar o seu paciente, fibrilação atrial. Só a presença de fibrilação atrial já descompensa todo um quadro clínico do seu paciente. Aí você está me perguntando, quais são os fatores de risco para o seu paciente desenvolver fibrilação atrial? Hipertensão arterial é uma das doenças mais frequentes no Brasil e no mundo. Tá? Então, a simples presença de hipertensão arterial já aumenta a chance do seu paciente ter fibrilação atrial. Outro fator de risco, doença arterial coronariana, tá? Também aumenta a chance do seu paciente ter fibrilação atrial. E agora uma outra doença muito prevalente, principalmente no Brasil, devido à febre reumática, é a doença valvar. Paciente com doença valvar aumenta muito a chance dele ter fibrilação atrial. O depósito, fica aquela válvula doente, principalmente a mitral, leva a uma insuficiência, leva a uma estenose. Isso, em consequência, aumenta o volume desse átrio. Aumentando o volume desse átrio, eu aumento a chance do meu paciente ter fibrilação atrial. Ponto. Simples assim. Então, grave. Se está tratando um paciente, tem hipertensão, paciente que já infartou, ou um paciente que tem uma doença valvar, fique atento nesse paciente. Chegou lá no pronto-socorro com alguma queixa meio inespecífica, examina com cuidado. Palpa o pulso, ausculta o paciente, presta atenção no ritmo desse paciente para ver se ele não está com o ritmo arrítmico, ou seja, se ele está em fibrilação atrial. Isso a gente vai confirmar com o eletro. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, principalmente você que está trabalhando aí no pronto-socorro, são as causas temporárias de fibrilação atrial. Como assim, causa temporária? É aquela fibrilação atrial ocasionada por uma causa secundária, vamos dizer assim. Uma bem comum é a FA do fim de semana. O que é essa FA, fibrilação do fim de semana? É aquele paciente, geralmente jovem, abusou da bebida alcoólica no sábado, no domingo, e na segunda-feira chega no pronto-socorro com queixa de uma palpitação no peito. Você vai lá, faz o eletro, fibrilação atrial. Essa fibrilação atrial é ocasionada pelo consumo excessivo do álcool, que é tóxico ali para as fibras cardíacas e acaba desenvolvendo
o ritmo de fibrilação atrial. E aí lá no caso você vai tratar esse paciente, reverter o ritmo. Isso a gente vai comentar com maiores detalhes na nossa aula de tratamento, certo? Outras causas, paciente com embolia pulmonar, pode desenvolver um quadro de fibrilação atrial. O paciente isso é muito comum, só que vocês no pronto-socorro não vão ter muito contato com esse paciente. É aquele paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Isso a gente vai ver lá na UTI. O paciente acabou de chegar de uma cirurgia cardíaca, lá no primeiro PO, segundo PO, desenvolve uma fibrilação atrial, certo? Outra causa também, pericardite, tá? Você vê, o paciente às vezes chega com queixa inespecífica, prostração, uma queixa de palpitação, você ausculta, vê que o ritmo não está normal. Na ausculta cardíaca você escuta um atrito pericárdico, juntando com o ritmo arrítmico, pericardite, certo? Então são algumas causas ali temporárias, no qual que a gente trata a causa base e geralmente reverte o ritmo desse paciente, certo? Agora vamos falar da classificação da fibrilação atrial. Ela pode ser classificada em paroxística, no qual eu tenho 1 ou 2 eventos de fibrilação atrial no intervalo de 7 dias, que ela se resolve espontaneamente. Eu tenho a persistente, é aquela que dura mais de 7 dias e necessita de realizar uma cardioversão para o retorno do ritmo sinusal. Eu tenho a persistente de longa data, que é aquela arritmia que dura mais de 1 ano. E eu tenho a permanente. A FA permanente é aquela que você não vai reverter o ritmo desse paciente. Aquele paciente crônico, aquele paciente que você já tentou reverter no passado e não deu certo. Aquele paciente que você faz um ecocardiograma e vê um átrio esquerdo desse paciente muito aumentado. Sabe que a chance de sucesso, de reversão é muito baixa. Então a gente trata esse paciente como uma FA permanente. A gente vai apenas controlar a frequência cardíaca dele, não vai controlar o ritmo, tá? E vai tratar outras coisas ali em conjunto desse paciente com fibrilação atrial, tá? Então são essas 4 classificações que a gente tem: paroxística, permanente, persistente e persistente de longa data, tá bom? Aí você me pergunta quais são os sinais e sintomas que esse paciente apresenta. Ó, a gente tem que prestar bastante atenção. Por que eu falo isso daí? Porque os pacientes, muitas das vezes, não vão apresentar sintomas típicos de arritmia. Eu estou sentindo palpitação, doutor. Estou sentindo meu coração acelerado. Não se enganem enquanto é isso, tá? Muitos pacientes vão ser assintomáticos ou vão ter sintomas inespecíficos. Prostração, tontura, um cansaço meio inespecífico, alguma coisa assim do tipo. Ou às vezes não vão ter sintomas de nada. Por isso, quando um paciente chega no pronto-socorro, mesmo que não tenha uma queixa específica, você tem que examinar. Pega o pulso do seu paciente, tenta sentir, vê se está regular. Na ausculta cardíaca, presta atenção, muita atenção no ritmo desse paciente, para ver se está regular ou irregular, para poder chamar a sua atenção de depois poder complementar com algum exame aí, tipo um eletrocardiograma, certo? Então, vou esperar por sintomas típicos, alguns pacientes não vão ter. Sintomas que podem ter: mal-estar, tontura, palpitação, um desconforto respiratório, um cansaço, tá? Então, preste bastante atenção nas queixas, principalmente de paciente às vezes mais idoso, que às vezes vai no pronto-socorro com uma queixa de um mal-estar inespecífico, a gente fica lá investigando um monte de coisa e às vezes pode estar ali no ritmo cardíaco desse paciente. Então preste atenção no exame físico. Tá bom, doutor, você já falou de como que são os sintomas, classificação, mas como que eu vejo isso no eletro? Eu sei que a dúvida de vocês sempre está no eletro. Não consigo ver o eletro, não consigo saber o ritmo, se está regular, se não está. É uma grande dificuldade de vocês. Tá bom, vamos tentar agora aqui, normatizar como que a gente vai ver um eletro, certo? Aqui do lado, a gente tem um eletro normal.
Não tem um eletro totalmente normal no paciente sem patologia. O que a gente tem que ver? Olhar a onda P, precedendo o QRS. Onde a gente vai olhar a onda P? D1, D2, AVF. Nessas derivações. Se a onda P nessas derivações está positiva e está precedendo todo o QRS, o ritmo é considerado sinusal. Tá bom? Então, para saber o ritmo, a gente olha a onda P precedendo o QRS, a gente olha em D1, D2, AVF, tem que estar positiva a onda P nessas derivações. Correto? Então, a primeira coisa a se olhar, ritmo. Agora, ó, esse outro eletro que está aqui do lado. É um eletro, falam aí, é um eletro típico de uma fibrilação atrial, sem pegadinha aqui para vocês. Vamos olhar lá em D1, D2 e AVF. Vocês estão vendo onda P precedendo QRS? Olha aí, mais de perto. Agora vamos pegar aqui o D2 longo, estou ampliando para vocês. Vejam aí, vocês conseguem ver onda P precedendo todo o QRS? Não tem, né? Agora, outro detalhe. Ah, doutor, estou na dúvida, será que tem, não tem? O intervalo entre as ondas R é regular? O intervalo é fixo? Ah, como que eu faço isso, doutor? Macete. Pega uma folha sulfite, ou uma folha qualquer que você tenha ali lá no consultório. Pega em cima da onda R, faça um traço. Pega a próxima onda R, faça um traço. E aí vai passando de casinha em casinha, entre os intervalos RR. Vai batendo as linhas em cima de cada QRS. Se não estiver batendo, opa, o intervalo está irregular. Eu já sei que o ritmo então está irregular desse paciente. Então se eu tenho um ritmo irregular, não estou enxergando onda P, eu estou diante de uma fibrilação atrial. É simples, gente. E eletro a gente aprende olhando. É memória fotográfica. Olhando, olhando, olhando e olhando cada vez mais. A gente bate o olho e já sabe. Mas vocês que estão nesse processo de aprendizagem, a gente tem que normatizar. Colocar regras para poder se olhar um eletro. E aí depois de várias e várias tentativas, já vai ser automático para vocês. Não se preocupe. Então vamos lá. O outro eletro aqui. Um elétron grande, 12 derivações para vocês. Vamos pegar lá D1, D2, AVF. Tem onda P precedendo QRS? Não tem. Agora vamos ver o ritmo, o intervalo RR. Está regular? Não está regular. Então a gente está mediante aí, gente, uma outra fibrilação atrial. O que muita gente pergunta, como que eu posso calcular a frequência cardíaca de um paciente com fibrilação atrial pelo eletro? É simples. O que vocês devem fazer? O D2 longo, ele representa 10 segundos de tempo. Tá? Então, D2 longo, aquele traçado na linha de baixo do nosso eletro de 12 derivações, representa 10 segundos. Então, eu vou contar quantos QRS eu tenho nesse D2 longo. Então vamos pegar esse daqui. Contem. Agora a gente só vai fazer o que? Vezes 6. Por quê? Para dar 1 minuto. Pego a quantidade de QRS, faço vezes 6, pronto. Tá aí. Essa é a frequência cardíaca do nosso paciente. Viu como é simples? Pega a quantidade de QRS, faço vezes 6. Por que vezes 6? Porque o D2 longo representa 10 segundos. Então, vezes 6, 60 segundos, 1 minuto. Eu quero saber a frequência cardíaca por minuto. Tá aí. Quantidade de QRS, vezes 6. Tá aí nossa frequência cardíaca. Viu? Vamos descomplicar, gente. Eletro. Eletro não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa. Tá bom? Agora, uma outra arritmia, que vamos dizer que é um parente próximo da fibrilação atrial, é o flutter atrial. Tá? No flutter atrial, a gente tem a presença das ondas Fs, tá? É aquela famosa onda em dente de tubarão. Vou mostrar aqui para vocês logo logo. Geralmente, no flutter, quando a gente faz o eletro, a gente tem uma frequência ventricular
de 150 batimentos por minuto. Isso é fixo? Não. Mas a grande maioria dos nossos pacientes vão se apresentar em torno de 150 batimentos, na presença de onda F. Tá? No flutter atrial, geralmente a frequência atrial é em torno de 300 batimentos por minuto. Tá? Só que não são todos esses batimentos que geram, né? Não são todos esses batimentos atriais que geram um batimento ventricular. Tá? Porque senão 300 batimentos por minuto é inconsistente aí com a vida. Tá? Então, no flutter, a característica é a presença de onda F com um ritmo ventricular aproximadamente de 150 batimentos. Vamos olhar aqui um eletro sinusal, normal. Olhem, estou colocando aqui para vocês saberem identificar um eletro normal. Vocês têm que saber identificar. Olhem as derivações, olhem o ritmo. Presença de onda P positiva precedendo QRS. Agora vamos mudar. Esse eletro que vocês estão vendo aqui ao meu lado é o eletro típico de flutter. Olha, gente, esse tipo de eletro não tem como deixar passar. É bem típico, não tem pegadinha, não tem segredo. Olhou, flutter. No zoom agora aproximando, olha a presença das ondas Fs entre os complexos QRS, tá? Ó, nesse que eu estou colocando, a frequência ventricular é de aproximadamente 150 batimentos, tá? Então, o flutter não tem muito segredo. Presença de onda F, um ritmo ventricular em torno na casa ali dos 150. Lembre, isso não é fixo. Não vamos falar que é um valor fixo. Não. Você tem a onda F, que é a principal característica do flutter atrial. Pessoal, falamos sobre as taquiarritmias de QRS estreito com intervalo RR irregular, que são fibrilação atrial principalmente, e falamos aí de um parente próximo que é do flutter. Agora vamos falar das taquiarritmias de QRS estreito e RR regular, que são as taques supraventriculares. São as taquiarritmias mais frequentes nos pronto-socorros, tá? De RR regular. São as mais frequentes, são as taques supras. Só que esse termo taque supraventricular é muito genérico. A gente fala, é uma taque supra, mas dentre as taques supras, a gente tem as suas etiologias, tá? São várias etiologias que englobam essa classificação de taque supraventricular. Não fica aí achando que eu vi lá uma taquicardia de QRS estreito, ritmo regular, é uma taque supra, eu já estou sabendo de tudo. Não é bem assim. A gente vai tentar falar de algumas taquiarritmias, as mais frequentes, para quando chegar lá uma taque supraventricular, você possa pegar o eletro, olhar, ver essa característica e falar, ó, essa daqui é uma taquicardia de reentrada nodal. Nossa, vai até assustar, né? Mas a gente vai tentar mostrar os detalhes de cada taquiarritmia supraventricular para que vocês possam identificar. O tratamento entre elas, às vezes, varia. Não vai resolver com uma medicação padrão. E aí você precisa identificar ali no pronto-socorro que é você o médico responsável ou é você ali o profissional da saúde que está responsável por esse paciente para poder identificar e resolver o problema dele. Tá bom? Essas taquicardias supraventriculares, elas se originam na onde? Principalmente nos átrios ou acima da bifurcação do feixe de His. É ali que elas se originam. A taquicardia por reentrada nodal é a principal representante. Representa cerca de 56% das taques supraventriculares. Então, vamos tentar falar de uma por uma alguns detalhes específicos para que vocês consigam identificar cada taquicardia supraventricular. Primeiro, taquicardia sinusal. Essa é fácil, gente, não tem muito o que se falar. Taquicardia sinusal geralmente é secundária a algum outro fator. A gente tem a presença de onda P precedendo todo o QRS. O QRS é estreito
e a frequência cardíaca acima de 100 batimentos. Geralmente é secundária a um quadro de dor, a um quadro de sepse, a um quadro de febre, a um quadro de transtorno de ansiedade. Então, taquicardia sinusal é secundária a um outro fator, certo? Essa é fácil de se identificar, presença de onda P, olha aqui no detalhe, precedendo cada QRS. Agora, temos a taquicardia atrial. O estímulo, gente, vem do átrio, mas não confundam, ela está vindo do átrio, só que não está vindo lá do nó sinoatrial. Porque na TAC sinusal, o estímulo continua saindo lá do nó sinusal. Vai do nó sinusal para o nó atrioventricular, feixe de His, e aí ramo direito, ramo esquerdo. Tá? Na taquicardia atrial, o estímulo vem do átrio, de outro foco ali ectópico. E ela pode ser focal ou multifocal, ou seja, pode ter um foco ou vários focos. Aquela que tem um foco só, a morfologia da onda P vai ser igual, tá? Entre elas. Se eu tenho uma taquicardia atrial multifocal, as morfologias da onda P vão ficar diferentes entre elas, tá bom? Então olha aqui no eletro ao lado, aqui um eletro de 12 derivações, a gente pode perceber a presença de onda P de morfologias diferentes do que se fosse uma taquicardia sinusal. Esse vai ser o principal detalhe a ser observado para poder diferenciar uma taquicardia sinusal de uma taquicardia atrial, principalmente olhando a morfologia da onda P, que vai ser totalmente diferente do ritmo sinusal. Vamos falar agora da taquicardia de reentrada nodal, aquela que eu falei no início, que é a taque supraventricular mais frequente, certo? Corresponde ali em torno de 50%. Como se dá esse mecanismo na taquicardia por reentrada nodal, a TRN? Ela se origina através de uma extrasístole atrial, principalmente, no qual tem um mecanismo de reentrada no nó atrioventricular, no qual o estímulo desce pela via lenta do nó atrioventricular e sobe pela rápida, e aí fica se perpetuando esse ciclo, desencadeando ataque arritmia. E do mesmo modo que ela se inicia subitamente, ela também pode cessar subitamente, sem ali algum fator desencadeante para começar, ou você fazer alguma medicação para ela parar. Ela pode simplesmente iniciar de uma vez e parar da mesma forma, sem nenhum fator que faça com que isso aconteça. Tá? E quais são os principais sintomas que o nosso paciente apresenta? Um sintoma clássico da TRN é o frog. O que é esse frog? É uma sensação de pulsação na fúrcula aqui. O paciente fala que sente alguma coisa oprimindo, uma coisa pulsando aqui nessa região do pescoço. Tá? Fala, doutor, na hora que começou a palpitação, senti meu coração acelerado, senti essa região aqui do pescoço meio pulando, meio palpitando, meio que sufocando aqui, que é típico da TRN. Acomete principalmente as mulheres. As mulheres são os principais pacientes que são acometidos por esse tipo de arritmia. Agora vamos olhar o eletro. Ó, preste atenção. Já vou mostrar para vocês um eletro de uma TRN. Estão olhando, observem. É alguma coisa que chame a atenção? Vou aproximar para vocês o D2. Está em maior destaque agora aqui para vocês. Voltou. Agora aproxima a derivação V1. Volta. Agora o eletro por inteiro. Por que eu chamei a atenção do D2 e do V1? É ali nessas duas derivações que a gente vai conseguir identificar características que vão me falar a favor da TRN. E quais são essas? A gente vai encontrar em D2 o pseudo-S. O que é isso? É a onda P após o QRS que vai simular uma onda S do nosso QRS. É esse daí que está marcado aqui no eletro. Tá? Em V1, a onda P vai simular a onda R. Então vai ser conhecida como pseudo-R, que está aqui em detalhe. Então, ó, em destaque V1 e D2, eu tenho a presença de pseudo-R e
pseudo-S. A gente encontrando isso no eletro, a gente está diante de uma taquicardia por reentrada nodal. Alguma dúvida? Dúvidas, gente, que vocês tiverem aí durante o curso, a gente sempre estará disponível no nosso e-mail, tá bom? Mas, voltando, pseudo-S, pseudo-R, principal característica da TRM. Então, pessoal, falamos das taquiarritmias de QRS estreito, com RR regular e irregular. Falamos de FA, falamos de flutter, falamos de taque sinusal, falamos de TRN, de taque atrial. São as principais taquiarritmias que vocês vão encontrar no pronto-socorro, gente. Vocês têm que saber o básico, têm que saber isso daí. Vocês vão fazer plantão em cidade pequena, cidade grande, com estrutura, sem estrutura. A gente sabe bem como que é o nosso país. Tem lugar que tem estrutura, tem lugar que vai ter retaguarda de cardiologista, tem lugar que não vai ter, e vocês vão ser os responsáveis por esse paciente. Então, esse básico vocês têm que saber. E esse curso é para isso, é para auxiliar vocês a conseguir identificar esses detalhes no exame físico, no eletro, para poder tratar o seu paciente da melhor forma possível. O que eu falo para os meus alunos, você tem que ser o melhor médico que aquele paciente pode ter naquele momento, tá bom? Agora, vamos falar sobre as taquiarritmias de QRS alargado. Então, muda a chavinha agora. Então, vamos falar das taquicardias ventriculares, que são as taquiarritmias de QRS alargado. Gente, se vocês encontrarem um paciente, chegou com queixa de palpitação, você monitorizou ele, já pelo monitor, viu que está o QRS alargado, fez o eletro, QRS alargado, aí a gente já tem que prestar mais atenção nesse paciente. Por que eu falo isso? Geralmente, esses pacientes que se apresentam com uma taquicardia ventricular apresentam alguma doença estrutural cardíaca. Quais são elas? Posso estar diante de uma miocardiopatia isquêmica, geralmente são as principais causas. Eu posso estar diante de um paciente com uma miocardiopatia chagásica. Eu posso estar com um paciente com uma miocardiopatia dilatada, de origem valvar. Então, paciente que se apresenta com taquicardia ventricular, muito raro, vai ser de etiologia idiopática, sem uma causa ali aparente. Ele vai ter algum grau de fibrose ali nesse ventrículo que originou essa taquiarritmia. Então fiquem atentos a esse tipo de paciente que se apresentam com uma taquicardia ventricular. E para eu poder falar que esse paciente apresentou uma taquicardia ventricular, eu tenho que ter a sequência de 3 batimentos ventriculares, de 3 ou mais, com uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos. Tá? Então, se eu tenho uma sequência de 3 QRS alargados, com uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos, eu falo ali que eu tive uma taquicardia ventricular. E conforme eu falei, 3 batimentos em sequência. Uma coisa que a gente classifica o nosso paciente é se ela é sustentada, quando ela dura mais que 30 segundos, ou quando ela é não sustentada, ou seja, dura menos de 30 segundos. Uma outra classificação que a gente usa é se ela é monomórfica ou polimórfica. Monomórfica, mono, ela só tem um padrão de QRS. Ela não muda a questão de tamanho, de amplitude desse QRS nosso. Então é um padrãozinho, é igual. E a polimórfica, ela vai variando o tamanho do QRS. Então, aqui, ao lado, vamos exemplificar. Estamos diante de uma taquicardia ventricular. Geralmente o ritmo é regular, o intervalo RR é regular. Tem um QRS alargado e a morfologia dos QRS são iguais entre eles. Agora vamos mudar. A taquicardia ventricular polimórfica. Olha só a bagunça, vamos dizer assim, que é esse eletro. Totalmente diferente a morfologia dos QRS entre eles. Tá? Geralmente TV polimórfica já é um ritmo grave, o paciente nosso geralmente já está instável
e a gente tem que fazer o tratamento da melhor forma possível e da maneira mais rápida também. Senão ele degenera para um ritmo de parada cardíaca. Aí muda totalmente o nosso cenário. Galera, uma coisa que a gente tem que diferenciar é a taquicardia ventricular da taquicardia supraventricular com aberrância. Para isso, a gente tem alguns critérios. Tem o critério de Brugada e a gente tem o critério dos Santos, que é um critério que eu gosto, que é mais simples de ser usado. Então, esse é o critério. Então, vamos lá. Primeiro passo, o que a gente tem que fazer? A gente pega as derivações D1, D2, V1 e V6. Tá? Então, tá aí, em destaque. D1, D2, V1 e V6. O que a gente vai olhar? Ver se a polaridade está com predominância positiva ou negativa. Se tiver com predominância negativa, é TV. Se não estiver, a gente vai para o nosso próximo passo. Passo 2. Que pelo menos 3 das 4 derivações que eu já falei apresentam polaridade com predominância negativa. Então, mas eu queria as 4, agora só quero as 3. Se tem predominância negativa, confirma a TV. Se eu não tenho, eu vou para o passo 3. Qual que é? Eu tenho pelo menos 2 das 4 derivações com polaridade negativa. E aí, nesse passo, eu tenho que ter D1 ou V6 incluídas. Ou seja, D1 ou V6 mais alguma outra com polaridade negativa. Se sim, se a resposta for sim, eu tenho a presença de uma taquicardia ventricular. Se não tiver, eu estou diante de uma taquicardia supraventricular com aberrância. Esse é um critério mais simples. A gente tem um critério de Brugada, é um pouquinho mais complexo, tá bom? Não cabe agora aqui falar nessa aula. Num curso de eletro, futuramente, quem sabe, a gente aborda esse tema. Mas o critério dos Santos já é um critério bem mais simples para vocês poderem aplicarem aí na prática. E quais são os sintomas? Mesma coisa que eu falei dos sintomas da taquicardia supraventricular ou da FA. Muitas das vezes são inespecíficos. Na taquicardia ventricular, alguns pacientes vão se apresentar com alguns sintomas mais exacerbados, com às vezes maior estabilidade hemodinâmica, tontura, síncope. Tá? Síncope, principalmente preste atenção nos quadros de síncope, faça um eletro no seu paciente com quadro de síncope para poder avaliar o ritmo que ele está. Tá? Mas mesmo assim, os sintomas são inespecíficos. Aqui na taquicardia ventricular, aí eu já tenho uma maior prevalência de sintomas mais exuberantes, como mal-estar, instabilidade hemodinâmica e síncope, tá bom? Então examine bem o paciente de vocês, ritmo taquicárdico ao exame físico, faça um eletro, que aí pelo eletro a gente consegue identificar. Correto? Então, pessoal, nessa aula a gente abordou destaque arritmias de QRS estreito e de QRS alargado, associado ao intervalo RR regular e irregular. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A nossa próxima aula será sobre o tratamento dessas arritmias que a gente acabou de falar. Espero vocês na nossa próxima aula.